Você já sentiu a sensação de estar à beira de um precipício? Consegue lembrar o que você sentiu? É um misto assim de medo, de impotência, de vontade de agir. Eu falei vontade de agir? Pois é esse sentimento que nós vamos amplificar com essas 5 dicas que eu vou te dar logo após a vinheta. Ficou curiosa? Então espera que eu já te falo. Oi! Quando nos sentimos acuados, o nosso cérebro primitivo, ele automaticamente gera medo. E esse medo, ele leva a gente a agir de alguma forma para se afastar desse perigo que a gente está sentindo. Vamos voltar lá ao tempo das cavernas, que é quando o nosso cérebro primitivo agia instintivamente. Então, vamos pensar, a gente lá toda peluda, unha preta de cavar terra. Bom, melhor a gente pular para a parte que interessa. Vamos pensar, a gente está com o nosso filho lá no meio da savana e aparece um grande leão querendo comer a gente. O que é que a gente faz? Instintivamente a gente sente medo, mas automaticamente a gente vem logo à nossa mente uma vontade de agir. A gente tenta pegar alguma coisa para jogar no leão, para defender a nossa prole, né? Depois que a gente é mãe, inclusive, a gente fica com isso muito mais exacerbado. Então a gente busca de alguma forma agir para que a gente se sinta segura. Então o que eu quero te dizer com isso é que o medo, ele está intimamente ligado à vontade de agir, à necessidade, na verdade, de agir, de ação, de se mover para se afastar disso que causa medo. E é justamente esse ponto que a gente precisa aprender a utilizar a nosso favor. O medo, ele é fundante. Ele existe para nos ajudar a se mexer. Ele não pode impedir a gente. Quando o medo é aquele medo que nos impede, aí está errado. E é por isso que a gente determinou aqui 5 práticas para que você coloque esse medo a seu favor e possa aproveitar dessa capacidade dele estar intimamente ligado à necessidade de ação, que é isso que vai fazer com que sua empresa se mova e chegue no objetivo que você, obviamente, traçou. Mas é importante frisar que não é pra gente dar doida e sair aí agindo por impulso, tá, amiga? A gente precisa, obviamente, se apropriar desse medo de uma forma que ele nos impulsione, mas a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Antigamente, no tempo das cavernas, como eu estava falando, a gente precisava desse impulso um pouco maior, porque obviamente era coisa de vida ou morte. Hoje em dia a gente não trabalha dessa forma, porque a sociedade já é de uma outra maneira, então a gente precisa parar um pouco mais para refletir, para analisar de que forma a gente vai transformar esse nosso medo em práticas que sejam efetivamente estratégicas. Os 5 pontos que eu vou te ensinar aqui agora servem justamente para direcionar esse seu medo para uma ação muito mais pensada, estratégica, planejada, tá bom? Vamos para o primeiro. E o primeiro a gente começa do começo. Você já sabe que eu vou falar essa frase, né? Então a gente começa do começo como? Observando. Então a gente observa o nosso redor, a gente sentiu aquela mudança, a gente observa o nosso redor, dá uma olhada de onde partiu esse medo, qual foi o motivo, qual foi o gatilho que te levou a sentir esse medo, a se sentir acuada, a se sentir vulnerável. E a partir daí a gente vai para o ponto 2, que é sentir. Sinta como é que você se sentiu. Eu vou ser meio pleonástica aqui, mas verifique como você se sentiu a partir daquele estímulo. E aí é interessante você anotar. Não deixa tudo na cabeça, que a gente já falou que cabeça de mãe tem um monte de coisa. Cabeça de mãe que empreende, então, aí você vai partir para... É igual ao nosso celular. O celular de mãe está sempre com memória lotada, então não faça isso com o seu cérebro. Então, comece, pratique
anotar tudo para que você possa revisitar essas anotações futuramente e isso vá cada vez mais se tornando um hábito e você seja a grande beneficiada disso tudo. Então anote, crie o hábito de anotar. Olha, sei lá, aconteceu, um cliente distratou minha funcionária ou um cliente respondeu mal um e-mail ou algum atendimento que eu estava fazendo, o cliente foi muito indelicado e isso me gerou um sentimento ruim. Então comece a analisar que tipo de sentimento foi esse que você gerou e foi a partir disso ou foi alguma coisa que estava na mensagem, né? Então comece a ampliar essa observação, esse sentimento das coisas, porque isso vai ser importante para que a gente consiga executar os próximos passos. O terceiro ponto é ouça. Ouça outras pessoas, verifique o que elas fariam nessa situação, de que forma elas se sentiriam nessa situação. Ouça também a pessoa, se foi uma pessoa, né, que gerou esse gatilho, ouça também a pessoa que gerou todo esse medo, todo esse desconforto em você, porque é importante a gente analisar não só a nossa visão, não só o que nos afeta, mas também o que afeta todo o entorno. Lembra do primeiro ponto? Observe. Então você não observa só você observa todo o entorno. E nesse momento também é importante ouvir todo o entorno, porque de repente foi uma forma que você falou ou que você agiu que gerou na pessoa uma reação. E aí ela agiu com você, mas você não enxergou o que você fez, consegue compreender a complexidade, então é muito importante que você também ouça. E muitas vezes o medo pode te causar bloqueio. Foi alguma outra situação que independeu de outra pessoa, da ação de outra pessoa, mas foi um fato que bloqueou a sua ação, bloqueou sua criatividade, o seu pensamento. Então é importante você ter pessoas de confiança para ouvir nesse momento, que elas podem te trazer um insight interessante e fazer com que esse bloqueio seja quebrado e você consiga continuar fluindo. O quarto ponto é movimente-se. Não adianta só você observar, você sentir, você ouvir e pronto, cruzou os braços e ficou no mesmo lugar. Então é importante que você aplique tudo isso que você observou, que você sentiu, que você ouviu, que você aplique isso de forma que esses gatilhos não mais te incomodem. Muito pelo contrário, você consiga movimentar não só você, mas sua empresa também para um outro patamar que não se incomode, não tenha medo, não se frustre mais com esse fato gerador que você já analisou, já sentiu, já ouviu, enfim. Passa para um outro nível. Você aplica o que você ouviu, o que você sentiu, de forma que isso não seja mais um ponto de bloqueio para você, um ponto de medo para você, certo? O quinto ponto é armazene. Não adianta só a gente fazer isso tudo e não armazenar. A gente fala sempre aqui que é importante você gerar um banco de consulta da sua empresa, de situações que a sua empresa ou que você pessoalmente passou dentro da sua empresa, dentro da sua organização, porque isso vai servir de base de consulta para futuras situações ou semelhantes ou iguais, mas que elas sirvam, as soluções encontradas sirvam de insumo para a solução de outros problemas ou parecidos ou semelhantes. Então é importante que você documente e que deixe isso tudo disponível para revisitar de tempos em tempos, para que você consiga sempre estar alimentando o seu cérebro de novas soluções e faça a questão de documentar. É uma parte um pouco chata para algumas pessoas, mas é de suma importância você colocar: ponto 1, observei isso, isso e isso. Ponto 2, senti que a partir do ponto X eu senti assim, assim, assim. Conversei com fulano e fulano me disse assim, assado. Eu estava bloqueada de tal forma e consegui ter o insight XYZ. Deixe isso muito bem documentado. Sim, o ponto 4 que eu esqueci. E isso tudo me levou a tomar a atitude assim assado que teve XYZ resultados.
Isso tudo documentado, você deixa documentado. Hoje em dia, com a praticidade, né, do digital, a gente consegue, obviamente, fazer isso tudo de uma forma muito mais rápida e ocupando cada vez menos espaço na nossa empresa para gerar esse banco de dados que é de grande importância. A gente aqui sempre faz esse banco de dados porque somos duas. Então, muitas coisas que eu passo, Flávia não passa, ou vice-versa. Então, a gente tem esse cuidado de registrar e colocar numa pasta que as duas acessem, e a gente está sempre revisitando, e quando alguma de nós tem dúvida sobre algum ponto que a outra escreveu, a gente conversa e faz essa sociabilização dessas informações, porque às vezes ela não passou por isso, mas ela não precisa passar por isso para ter essa experiência. Então isso vai ser muito importante, não só para você, mesmo que você seja hoje uma empresa, né, você trabalhe sozinha, futuramente você pode ter algum funcionário ou funcionária e vá precisar dessas práticas já aplicadas, já testadas, que já trouxeram resultados para fazer algum treinamento, de repente, enfim. Isso é muito importante, é muito valioso. Toda a informação que a sua empresa gera, toda a solução encontrada pela sua empresa deve ser guardada e principalmente deve ser reutilizada na solução de outros problemas que vocês porventura venham a passar. Nesse vídeo conversamos sobre os 5 passos para aproveitar a sensação de precipício, aquele medo de alguma situação nova, utilizá-lo a seu favor. Quando o nosso trabalho não traz para a gente essa sensação, é muito difícil que a gente consiga crescer nele. Então, não tenha medo do medo. Utilize ele ao seu favor para que você consiga crescer cada vez mais. Se você ainda não é inscrito, já sabe que eu vou pedir para você se inscrever. Curta esse vídeo se você gostou da informação que a gente passou aqui para você e ativa a notificação que você vai ser sempre avisado pelo YouTube todas as vezes que a gente subir vídeo novo aqui no nosso canal. No mais, você já sabe que as informações para as nossas redes sociais se encontram aqui embaixo no card e aí você pode também nos seguir, se conectar com a Redoma também por lá. No mais, obrigada por ter assistido até aqui. Comenta o que você achou. Tchau!